Essa é a parte 3 do nosso resumo de Oreshura, onde um garoto que odeia o amor é forçado a namorar com a garota mais popular da escola graças a uma chantagem que ela faz a ele. A parte 1 e 2 vão estar no comentário fixado, bora! A cena corta com os dois discutindo sobre a Mui ter um namorado ou não. O Eita acreditava fielmente que ela tinha sim e explica o porquê, mas a Masuzu diz que isso não é prova nenhuma. Ele fica brabo por ela não acreditar nele e ela pede desculpas dizendo que fingiu ser outra pessoa por tanto tempo que perdeu a habilidade de confiar nas pessoas. Mas ele diz que isso não é verdade, pois ela confiou nas suas amigas, as deixando entrar no clube para realizar seus sonhos, e a Masuzu dá um beijo nele como recompensa por ter dito algo bom. No entanto, a cena corta com o Eita se perguntando por que ela queria que ele continuasse a investigação. O Kaoru e a Mui chegam ali e o Kaoru fala que a Mui queria convidá-lo para tomar sorvete com ele, a deixando com muita vergonha. Eles tomam sorvete juntos e a cena seguinte mostra o Eita conversando com a Chiwa e explicando a ela que ele estava tentando descobrir algum segredo sujo da Mui para que ela não desativasse o clube deles. Eles jantam e no dia seguinte ele se senta junto a Mui e ao Kaoru para almoçar, e durante o almoço o Kaoru mostra um folheto de um festival de fogos que aconteceria esse ano. Claro que ele mostrou só para fazer os dois irem junto, e a Mui começa a tentar saber se ele já tinha marcado de ir com alguém, mas ele fala que não iria esse ano pois preferia ficar estudando para a prova preparatória. Ele pergunta se ela não iria com o namorado dela e ela pergunta que namorado, mas logo em seguida se lembra e dá uma desculpa dizendo que estaria sozinha no dia do festival. O Eita apenas fala que legal, mas não convida ela, e querendo ajudá-la, o Kaoru convida o Eita para os três irem a um evento amanhã juntos. Durante uma reunião onde a Masuzu chama todas as garotas e o Eita, ela fala que esse convite era a oportunidade perfeita para o Eita seduzir a Mui e deixá-la apaixonada por ele, assim permitindo que eles manipulassem ela para não fechar o clube. Ela fala que se a Mui não tivesse uma fraqueza, eles iriam criar essa fraqueza fazendo ela atrair o namorado dela com o Eita, mas se ela não tivesse um namorado, então seria mais fácil ainda manipulá-la como um fantoche. Mas isso não era tudo. Outra parte do plano era a Chiwa ir nesse encontro também, assim formando um encontro duplo entre os casais. A Chiwa fala que não gosta da ideia, mas pelo bem do clube aceita fazer isso. A Akishino seria a responsável por tirar as fotos no momento que a Mui fraquejasse, porém ela se recusa dizendo que não ia trair sua mestra no amor, mas a Masuzu diz que não iria obrigá-la e ela nem precisava participar. Ela então dá início ao plano que ela chama de Operação Encontrar a Fraqueza da Monitora em um encontro quente. Não sei pra que esses nomes estranhos. A cena corta com eles em um campo onde o Eita explica a Mui e ao Kaoru que trouxe a Chiwa pra acompanhá-los. Durante o trajeto até o cinema, a Chiwa reclama que o Eita e a Mui estavam muito próximos, como se estivessem em um encontro, e a Masuzu, que estava na escuta, fala que essa era a intenção. O que você acha, mano? Será que a Chiwa vai atrapalhar no plano por ciúme? Sim ou claro? A Mui pergunta a ele se ele lembrava da sua época no jardim de infância, e ele fala que não, a irritando como se ele tivesse esquecido de algo importante. Conforme eles iam andando, a Mui pergunta o que ele achou da roupa dela, e ele fala que ela ficou ótima desse jeito, deixando ela muito envergonhada e querendo sair correndo, mas o Eita segura sua mão dizendo que não tinha pra onde ela correr. Ela então pergunta se ele se lembrava do dia em que eles seguraram suas mãos desse jeito e rola um clima entre eles. Clima esse que é interrompido quando a Chiwa tenta dar outra espadada no Eita e a Masuzu diz pra ela parar de interferir no plano. A história continua com eles no cinema. O filme começa e a Mui começa a segurar a mão dele com medo dos zumbis do filme. A Chiwa, vendo isso, começa a competir com ela segurando a mão do Eita também. E coincidentemente no filme, duas amigas de infância competiam pelo protagonista, e tanto a Mui quanto a Chiwa se identificam com as amigas de infância e cada uma delas começa a torcer para uma das garotas. Enquanto elas torciam para as personagens falando com elas, o Eita acaba percebendo que a Mui estava se referindo a ele, frustrada por não ter sido a amiga de infância dele. Até a Masuzu, que estava secretamente no cinema, começa a gritar também. Após o filme, o Eita tenta conversar com a Mui sobre o que aconteceu no filme, mas ela diz pra ele não se preocupar com isso, dizendo que não foi nada. A cena corta mostrando o Eita em sua infância com uma garota que se parecia muito com a Mui. A cena corta com ele após a aula arrumando suas coisas. Ele acaba encontrando um diário de alguém na mesa e a Mui aparece ali em seguida querendo pegar esse diário com uma cara de vergonha. Ela derruba seu material todo no chão acidentalmente e acaba pegando o diário e indo embora sem ajudar ele a juntar. No entanto, o diário que ela levou com vergonha era igualzinho ao caderno dele, e você já deve imaginar a cagada. Sim, ela leva o caderno dele pensando que era o diário, enquanto o diário ficou com o Eita. Ao abrir, ele vê que alguém escreveu várias coisas fantasiando com ele, além de anotar coisas como ter conversado com ele hoje e planejado ir com ele em tal lugar. Essas coisas, esse diário era da Mui, é claro, e ela percebe que fez
cagada quando abre o negócio que ela pensava ser o diário e vê que era o caderno do Eita. Ela corre na velocidade da luz pra sala e chegando lá vê o Eita lendo aquilo tudo. E o pior é que ele viu o nome da Mui escrito no diário. Ela chega ali e vê ele com o diário na mão, ficando com muita vergonha, perguntando se ele leu. Ele acaba fugindo dela e ela corre atrás dele até os dois acabarem parando na escadaria, onde ela começa a chorar, dizendo que ele podia rir dela. Mas ao invés de zombar dela, ele apenas fala que não iria rir dela e começa a interpretar o personagem das suas fantasias vergonhosas pra ela. Ver que ele também tinha fantasias assim como ela, ou pelo menos tinha no passado, ela então começa a dar risada da interpretação dele e o agradece por ter feito isso, o abraçando em seguida. Ela pede pra ficar assim por um tempo e ao ver o diário amassado, ela diz que ele segurou com muita força e ele pede desculpas dizendo que daria dinheiro pra ela comprar um novo. Ela pede mais uma condição pra desculpá-lo e dá a entender que queria sair com ele. A cena corta pra casa dele, onde a Tua pergunta se ele iria no festival que teria com alguém, mas ele fala que não. E ela reclama baixinho dizendo que já até havia comprado um yukata. A cena seguinte mostra o Eita esperando a Mui na entrada da escola. Ela chega de yukata e leva ele por um caminho que ele dizia não ter passado por ali. Desde quando era pequeno, os dois começam a conversar sobre as mudanças do lugar e ele, conforme andavam, começa a se lembrar de algumas coisas em sua infância relacionadas com aquele local. A Mui diz que no topo das escadas tinha uma árvore e ele se pergunta como ela lembrava. Ao subir, eles chegam nessa árvore e pegam o show de fogos começando. Ela fala que ele encontrou esse local e falou sobre ele na infância deles, o chamando de Takun, um apelido que ele não entende, mas ela fala que é assim que o chamava antigamente. Ao ouvir esse apelido, ele finalmente se lembra dela e pergunta se ela era a A-chan, como ele a chamava na infância, e ela responde que sim. Ela fala que o Kaoru a chamou de A-chan na frente dele para ajudá-la, mas ele não escutou. Fala também que após ela ter se mudado na infância, ela não conseguiu mais falar com ele, mas o reconheceu na hora quando voltou para essa escola. No entanto, a Tua tinha se tornado a amiga de infância dele. A Masuzu virou sua namorada e a Akihiko parecia gostar dele também, então ela fica braba dizendo que ele tem muitas garotas por perto, mas ele tenta explicar que isso não tem nada a ver. Ela então puxa uma certidão de casamento que eles fizeram na infância e prometeram assinar 10 anos atrás quando eles crescessem, e esse dia chegou, porém ele diz que isso é muito repentino e pergunta sobre o namorado dela, mas ela abre o jogo dizendo que era mentira e agora quem fica brabo era ele. Isso aí deve acreditar até em Papai Noel. Agora deu carai mesmo. Ela fala que sempre o amou, porém ele diz a ela para dizer às outras que esse namorado dela era mentira, mas ela fala que não faria isso, pois seria vergonhoso explicar tudo. O anime continua com ela dizendo que para resolver era só ele casar com ela que ela largaria o namorado dela, mas ele fala que ela tá infectada com a doença do amor e não é mais a A-chan que ele conhece. Os dois continuam essa discussão acalorada por mais algum tempo até ele sair correndo enquanto ela pede para ele assinar. No caminho, ele se encontra com a Tua e a Haruhiko que puxam ele para ir ver os fogos com ela. Ao olhar para trás, ele se desculpa com a Mui em pensamento e no dia seguinte, ao ir pro clube, ele encontra a Masuzu de yukata dizendo saber que ele preferiu sair com a Mui do que passar um tempo com a sua namorada. E como punição, ele deveria beijá-la pelo mesmo tempo que passou junto com ela, mas se assusta ao saber que eles passaram 30 minutos juntos. Só sei que eles não se beijam por 30 minutos. Ela fala 3, mas só ganha um beijo na bochecha mesmo, já que tenta aplicar um fura-olho nele. Não sei porquê, mas parece que japonês quando tá com vergonha parte pra agressividade. Aqui é Magno 44! A cena seguinte mostra a Mui reabrindo o clube deles, ou seja, o plano deles deu certo, porém tinha uma condição nisso tudo, a dela virar monitora e treinadora do clube a partir de agora. A Tua é contra essa ideia, mas a Masuzu aceita numa boa, e ao se aproximar dela, o Eita fala que não a ajudaria com o lance do namorado falso, mas ela diz que não se importa e que o faria assinar os papéis de casamento. A história continua com uma discussão entre a Tua e a Mui, já que a Tua não concordava em a Mui entrar no clube, a Masuzu pede pra Mui ensinar elas como alguém deveria se declarar pra outra pessoa, e pra botar lenha na fogueira, a Masuzu diz pro Eita e a Mui atuarem como se o Eita realmente gostasse dela e estivesse se declarando pra ela, deixando a Mui cheia de vergonha com essa ideia, mas os dois seguem em frente. Ele faz uma atuação bem mal feita e a Mui diz que não namoraria com ele, o rejeitando, então ele desiste na hora, mas ela fica braba dizendo que ele não poderia desistir tão facilmente assim, e querendo que ele continuasse, a Masuzu puxa o diário dele, ameaçando revelar pra todos que o diário vergonhoso do Eita era dele, o forçando
voltando a entrar na atuação de cabeça e realmente tentar seduzi-la, e dessa vez ele consegue fazer isso nessa atuação e ela aceita namorar com ele. Apesar de ser só uma encenação, a Chua fica braba em ver os dois tão próximos e empurra o Eita pra longe. A Mui pergunta se deveria pedir permissão a ela com um tom irônico e ela fala que sim, pois era sua amiga de infância. A Mui então revela que também era sua amiga de infância e o clima leve muda de repente. Ela fala que o conhece há 10 anos, que é um ano a mais que a Chua, e ela pergunta se isso era verdade com um olhar triste. Ele responde que sim, e a Masuzu diz pra voltarem ao que estavam falando antes, e com algo que a Haruhiko diz, a Masuzu decide levar o clube pra praia e a Chua vai ao banheiro. Lá dentro do banheiro, ela se olha no espelho e tenta forçar um sorriso, mas não consegue, chamando a si mesma de invejosa. Ao sair do banheiro, ela se depara com o Eita, que diz saber que ela não tá bem, e ao pegá-la pela mão diz que não importa qual amigo de infância veio primeiro. Ela pergunta como ele sabia que ela tava triste e ele fala que é porque a conhece há muito tempo mesmo. Com isso, ela o abraça feliz da vida. Ela o convida para ir ao shopping com ela, comprar um biquíni pra praia, e ele aceita. A cena seguinte mostra ele conversando com a Masuzu, que apoia ele ir ao shopping com ela. Ela diz que ele realmente tem muitos amigos de infância e não importa o quanto ela finge ser sua namorada, não pode competir com o tempo. A cena corta com ele e a Chua indo ao shopping e se divertindo juntos. Deixa eu corrigir essa frase. Ele, a Chua e a Masuzu indo ao shopping e se divertindo juntos. Sim, a Masuzu decide junto com eles. Com certeza ela fez isso só pra encher o saco dele. De fundo, o anime mostra a Akihiko e a Mui observando eles querendo ir lá também. E eu não sei porquê, mas a Mui tava com tanto ciúme que tava socando um poste com raiva, chamando ele de traidor. Essa aí seria uma boa esposa, hein, mano? Nada ciumenta. Os três vão à loja de biquínis e as duas começam a competir pela atenção dele. Logo em seguida, adivinha quem aparece no provador querendo que ele avaliasse o biquíni? Sim, a Akihiko. A mina teleportou lá pra dentro do nada e a Mui também. Ela aparece ali de surpresa também. No entanto, ela leva ele pra avaliar um vestido de noiva e em seguida as outras aparecem ali cobrando ela. A cena da sequência com ele sentado junto de todas, ele diz a elas que passaria 20 minutos com cada uma, assim as coisas ficariam justas. Após passar um tempo com todas, o Eita pergunta a Masuzu o porquê dela ter vindo ali. Se ela tinha dito que estaria ocupada, mas ela responde que porque dentre todas, ela é a única que não possui memórias com ele, então ele fala que só precisariam criá-las uma por uma, começando agora. Enquanto andavam e o sol começava a se pôr, eles se deparam com a tia do Eita, a Saeko, que os cumprimenta de forma animada e pergunta qual delas era o grande amor do Eita. Grande amor, eu tô parecendo o Rodrigo Góes aqui. Será que tem mais algum otaku marombeiro vendo esse vídeo? A Masuzu dá um passo à frente dizendo ser ela, mas a Saeko dá risada dizendo que a namorada falsa não valia, deixando todos surpresos. Eles vão pra casa do Eita e a Haruhiko e a Mui ficam observando a Saeko conversando com a Chua até ela desmaiar de tão bêbada. Eles começam a discutir sobre a viagem de praia que iria acontecer e como eles arrecadariam dinheiro para essa viagem. A Saeko sugere que eles poderiam participar em uma competição organizada pela empresa que ela trabalha e ao participarem eles poderiam aproveitar, já que a competição aconteceria em um resort na praia. No entanto, a Masuzu se incomoda pelo fato da Saeko não ter convidado ela para participar do torneio e a Saeko fala que é porque sabe que de todas ali ela é a única que não ama o Eita de verdade, mas ela insiste em dizer que o ama muito. Ao ouvir isso, a Saeko decide testar não só ela, mas todas as garotas que estavam ali com o jogo. Sim, ela criou várias perguntas sobre o Eita e se a Masuzu tirasse a pontuação máxima, então realmente ela o amava. Porém, quem tira a maior nota entre todas é a Mui e a Masuzu tira a menor nota. Não só isso, mas as respostas da Masuzu davam a entender que ela não sentia amor nenhum por ele. Mesmo assim, a Masuzu continuava determinada a provar a Saeko que ela o amava e era sua verdadeira namorada. A Saeko então convida ela para participar dessa competição e se ela ganhasse, ela a reconheceria como a namorada verdadeira do Eita. Durante a noite, a Masuzu e o Eita se encontram em um parque a sós e começam a discutir sobre tudo o que aconteceu e sobre como a Saeko é certeira em descrever a veracidade do relacionamento deles. Eles ficam determinados a vencer a competição para Masuzu ganhar a confiança da Saeko como sua namorada de verdade. No dia seguinte, todos pegam um trem em direção à praia e o Eita e a Masuzu do nada viram atores de Hollywood. Ou pelo menos é isso que parece, já que eles ficam atuando fingindo ser um casal feliz, mas pelo jeito que eles agiam, as garotas conseguem perceber que era só encenação. Após sair do trem, eles chegam na praia e se deparam com o vasto mar. Ao entrarem na casa, o Eita nota uma lâmpada que não ligava e começa a consertá-la. Enquanto ele fazia isso, ele ouve a Mui falando pra Masuzu que se ela só tivesse o usando como namorado falso, para que outros garotos não dessem em cima dela, ela nunca a perdoaria. Isso preocupa o Eita, que pensa em como seus amigos iriam reagir se descobrissem o namoro falso deles. Por isso,
isso, ele se reúne com a Masuzu, que começam a fazer um plano para fazer seus amigos acreditarem que eles estavam realmente namorando. E a Masuzu sugere que eles deveriam fazer algo intenso, como se beijar, deixando o Eita todo vermelho. Mas o Eita peida na farofa e diz que não tinha certeza se isso era uma boa ideia. No entanto, ele acaba concordando com ela e os dois planejam dar um beijo de boa noite na frente de todo mundo antes de dormir. Eles vão jogar cartas juntos e após um tempo o Eita as avisa de que iria dormir, mas antes a Chiwa dá um presente a todos. Presente esse que era de todas ali, incluindo a Chiwa, a Mui, a Akihiko. E o presente era um chaveiro que combinasse com todo mundo, o que comove o Eita, já que todas eram rivais quanto a ele. Ao ir pro quarto, o Eita tem uma conversa com a Masuzu. Ela diz que iria se retirar da competição porque ela sabia que não o amava como as outras, então não poderia vencer delas. No entanto, eles continuam a conversar e ela muda de ideia, dizendo que iria participar e enfrentar qualquer que fosse o resultado. Ao abrir o diário dele, ela lê a parte onde ele escreveu que se tornaria um médico e curaria a Chiwa, e fala que quando a viagem acabasse, ela deixaria ele voltar para Chiwa. Mais tarde, ele leva algo para ela comer, mas ela diz que queria ficar sozinho um pouco. No dia seguinte, ele começa a andar pela costa enquanto pensava na vida e observava o mar. Uma ótima coisa para se fazer quando tu precisa se sentir melhor, tá aprovado, Eita. A única coisa que não tá aprovada é ele ter sido atropelado por uma mina que não sabe que bicicleta tem freio e deixa o cara todo ferrado. Essa garota é a Mana, que ao vê-lo diz que a viagem dela tava arruinada. Ele manda ela calar a boca e ir pra outro lugar. Então ela descobre que ele tava ali com o clube dele e pergunta se a Masuzu veio junto. Os dois sentam pra conversar e ela começa a perguntar várias coisas sobre a Masuzu, demonstrando preocupação com a sua irmã. Mas ela não admite que se preocupava com ela. Ela fala que o pai dela a considera a joia da família, ou seja, um acessório para ele se exibir para a alta sociedade. Ela continua dizendo que seu pai esperava muito dela e ela acabou seguindo tudo direitinho até ficar maluca. Já ela, se referindo a si mesma, fala que seu pai nunca esperou muito dela mesma. Já da Masuzu foi diferente, é por isso que ela acabou fazendo de tudo para atender às expectativas dele e acabou ficando maluca. Ela fala que enquanto ela continuava se enganando, ela esqueceu de quem era de verdade e diz que a Masuzu fala umas coisas bem malucas e quando a pessoa pensa que ela tá sendo grossa, ela começa a ser gentil de novo, porém depois volta a ser fria. No entanto, enquanto ela falava isso, ela tava com um sorriso no rosto. O Eita fala que realmente ela dá muito trabalho. O Eita fala que realmente ela dá muito trabalho a ele, enquanto se lembra de todos os momentos deles juntos, fala que mesmo assim não a odeia e que os dias ao lado dela não eram tão ruins assim. A Mana agradece o Eita por gostar da irmã dela. Ele faz uma pergunta a ela dizendo se alguém pudesse ficar ao lado da Masuzu, quem você acha que ficaria? E ela descreve o Eita perfeitamente em sua resposta. A cena seguinte mostra a competição, que era um concurso de Miss, começando. O episódio final começa com o Eita chegando bem no início do concurso. A Chiwa é a primeira a subir ao palco e se apresenta falando sobre o Eita e termina seu discurso dizendo que o amava. Em seguida, a Akihiko sobe ao palco, só que não. Ela fica com medo e vai aonde o Eita tava, dizendo que não conseguia subir lá. Ele tenta ajudá-la com suas palavras e ela pergunta como poderia perder o seu medo. Ele fala que ela poderia usar algo que gosta para espantar o medo e pergunta do que ela mais gosta. Ela responde que é dele, então ele fala para ela dizer que o ama 10 vezes e assim o medo iria embora. Ela o abraça e começa a dizer que o ama, enquanto agradece a ele por tudo que já fez a ela, porque graças a ele, ela começou a falar com suas colegas na sala de aula, conseguiu fazer amigos e viu a praia que pensou nunca ia ver. Após tudo isso, eles se veem rodeados por câmeras e até a irmã dele estava ali. Essa acabou sendo a apresentação da Akihiko, mesmo ela não tendo subido no palco. Só lembrando que todas estão competindo, meio que se declarando ao Eita pra verem qual delas ama ele mais, é tipo isso. A Mui também vai, mas não consegue muitos pontos pelo jeito no mínimo exótico de tentar mostrar que o ama. Em seguida era a vez da Masuzu, que começa pedindo desculpas a todos, pois ela não merecia estar ali, já que seu namorado tinha terminado com ela, se referindo obviamente ao Eita, que não fez isso, é óbvio. Ela estava prestes a deixar o Eita ir e encerrar o namoro falso deles, mas ele, enquanto passava por todos, chega ali perto do palco e diz pra ela continuar sua encenação até o fim. Ela pergunta o que ele queria ali e ele responde que veio ser o namorado dela e diz para os dois recomeçarem. Ela fala que não daria certo, pois os dois são uma farsa, mas ele diz que duas farsas ficariam bem juntos. Ela pergunta por que ele queria uma farsante como ela, sendo que ele tinha várias garotas que o amavam de verdade, e ele fala que não merece os sentimentos sinceros dela, e ela pergunta por que ele queria ela, e ele responde que é porque a ama. E fala de forma tão alta que todo mundo escuta. Esse diálogo continua com ele subindo no palco e dizendo que desde que a viu pensava que ela era uma pessoa horrível, que ao conhecer ela, ele passou a ter certeza disso. Nossa senhora. Porém, ele continua dizendo que ele também é uma pessoa horrível, então os dois se merecem. Que diálogo negativo, mano. E o pior de tudo é que o anime conseguiu fazer como se fosse uma coisa boa esse diálogo ultra mega emocionante, enquanto os caras se destroem com palavras. É basicamente isso.
disso. Ela diz que o odiava como ele não falava nem olhava pra ela, mesmo sentando ao seu lado, odiava como ele tinha um bom relacionamento com a sua amiga de infância, porém diz que ficou triste quando pensou no seu plano, pois ele iria ver quem ela realmente era. Porém, após conhecê-la, ele continua sendo gentil e foi mais gentil do que nunca enquanto chorava. Ele pergunta se aquelas lágrimas eram reais ou falsas e ela responde que não sabia. Então ele fala que decidiria por ela e ao se aproximar dela, ele diz que quer que ela continue a ser a sua namorada, a beijando em seguida. Claro, isso deixa as outras muito tristes e o anime revela que a vencedora da competição não foi nenhuma delas e sim uma garotinha que fez um discurso pro seu pai. No dia seguinte, o Eita acorda com a Masuzo em cima dele querendo saber se a confissão de ontem foi uma mentira. E ele fala que sim, mesmo que não tenha sido, os dois gostam um do outro, né, e a gente já sabe. Alguém bate na porta procurando ele e ela dá um beijo nele antes de sair. A sua tia, a Saeko, aparece lá embaixo para eles conversarem sobre as outras. Ela faz um plano do Eita fazer as outras garotas pararem de gostar dele. Assim ficaria tudo certo e ele não teria um harém, já que ele nem queria isso para começo de conversa. Ele começa esse plano indo no quarto da Hime, dizendo que suas memórias de sua vida passada voltaram e ele queria conversar com a outra personalidade dela. Na esperança de fazer ela deixar de gostar dele, ele fala que se lembrou que não era o Burning Fighting Fighter e inventa uma história lá de que ele era um aldeão qualquer para tentar fazer a Akihiko deixar de gostar dele, mas isso não funciona e ela o abraça mesmo assim. Em seguida, ele vai no quarto da Mui e pede para ver a licença de casamento deles. Ele pega essa certidão e seu plano era rasgá-lo na frente dela, mas ele acaba se cortando com um papel enquanto procurava um lenço, mancha a certidão e com isso ela pensa que ele assinou a certidão, ficando toda feliz e indo embora sem ele conseguir desfazer o mal entendido. A última era a Chiwa. Ele entra em seu quarto e fala que a declaração dele para Masuzo na noite passada foi real e a Chiwa fala que já sabia, afinal de contas os dois são namorados. Mas ela fala que chorou um pouco fazendo o Eita se aproximar para confortá-lo e nesse momento ela vira e o beija, dizendo que o pegou desprevenido e fala que já disse isso algumas vezes, mas era para ele prestar atenção dessa vez e diz que o ama. A Masuzo aparece ali em seguida e as duas trocam umas patadas mostrando que a competição pelo Eita não acabou e os créditos rolam em seguida. Esse foi o resumo do anime Oreshura. Valeu a você que assistiu até aqui. Se quiser ver mais animes completos, não esquece de ver a playlist de animes completos que deve estar aí no card agora. Te vejo no próximo vídeo.